Pode ir? Pode, Ellen. Olá, pessoal, eu sou Ellen Jabbour, sejam todos muito bem-vindos, estou super feliz de estar aqui, estou com dois amigos maravilhosos aqui no estúdio hoje. A gente vai falar sobre um dos sistemas medicinais mais antigos da humanidade, gente, isso não é pouca bobagem, eu sempre quis saber mais sobre esse assunto, a gente vai falar sobre Ayurveda. Para isso, eu trouxe um super especialista e mestre em Ayurveda, o Matheus Macedo, primeiro e único brasileiro formado em Ayurveda na Índia, dono do Vida Veda, e a minha querida amiga Cris Dias, que também é apaixonada pela Ayurveda, praticante, está se formando em Ayurveda, né, Cris? Sim. E tem um salão de beleza, que é o mais maravilhoso do Brasil, que segue esses princípios. A gente vai falar mais como é que você aplica isso na prática. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Não, isso aqui já ia acontecer, né? Já estava planejado. Quando eu visualizei esse podcast, eu imaginei vocês dois. Ah, sério? Juro! Oh, que honra. Olha que me dá um arrepio. Eu acredito 100%. E é muito legal concretizar isso agora, vocês dois aqui. delícia. Tô assim, radiante, sério Maravilhosa. mesmo. Muito legal. Muito obrigada por vocês terem vindo, por me prestigiarem aqui. E finalmente chegou o dia que eu vou aprender tudo sobre a Ayurveda. Conte-me uma hora. tudo, Tudo em uma hora. Não, 1h30. A gente pode chegar a uma hora e meia. Eu quero saber o que é, de onde veio, como surgiu, como que funciona. Conta tudo. Legal, maravilhoso. Bom, o Ayurveda é um sistema de medicina milenar. Eu tenho uma definição própria para o Ayurveda que eu fui entendendo, porque meus professores lá na Índia, eles explicavam o Ayurveda de um jeito e eu percebia que eu precisava de uma explicação própria, assim. Então, eu gosto de dizer que o Ayurveda é um sistema de medicina científico, porque ele segue, né, as bases do pensamento e a metodologia de pesquisa científicas, e ele foi passado de geração para geração e codificado em livros antigos, que a gente chama de Samhitas e Nigantas, né? Ele foi todo codificado numa língua que chama sânscrito, que é uma língua super tradicional lá na Índia. E basicamente a gente tem acesso a esse conhecimento até os dias de hoje. Então, só para você ter uma noção, eu na minha prática clínica, eu uso um livro que tem uns 3 a 4 mil anos. Ninguém sabe quanto tempo tem, mas eu uso ele todo santo dia. Ele ainda é atual e extremamente prático. Então, basicamente, o Ayurveda é o ser humano tentando entender como ser mais saudável, como ser mais feliz, tentar entender como é que ele pode não sofrer tanto, porque a gente sofre, né? Pelo amor de Deus. Uhum. E como fazer isso com auxílio da natureza, uns dos outros, ao longo de milhares e milhares de anos. Então a gente tem realmente uma base de tempo muito grande. E ciência, com o tempo, só vai ficando cada vez melhor. Né? Então essa é a base, né? Eu decidi ir pra Índia estudar esse troço, porque eu sou... Isso que eu ia te perguntar, como é que isso chegou na sua vida? Eu sou meio doido, né? Então, eu nunca tinha estudado nada sobre a Ayurveda. Eu já tinha ouvido falar aqui e ali. E eu não sei como é que vocês são com essas coisas, mas eu sou meio radical, né? Sempre me falaram a vida inteira, você é meio radical, e eu brigava, né? Eu não sou radical. E depois que eu percebi, alguém me falou, Matheus, radical vem de raiz. Aí eu falei, pô, eu sou muito radical. Então sou radical. Porque eu gosto de ir na raiz das coisas. Então, o que Se aprofundar, né? o que uma pessoa normal faria? Ela ia ler um livro de Ayurveda, ela ia Você fazer foi um pra... curso se mudou de pra final de Índia. semana. Eu falei, se eu vou estudar isso, tipo, onde é, né? Aí eu fui, qual é a melhor faculdade? Eu me inscrevi em medicina, eu nunca tinha ido pra Índia. Caramba. Eu cheguei na Índia no primeiro dia pra começar uma faculdade de 6 anos de medicina, sabe? Então, é que a minha visão da vida é um pouco assim, se for ruim eu vou embora. Sabe, vou tentar. Sempre tem um retorno, né? É igual isso. quando eu tô dirigindo num lugar que eu não conheço, eu falo, sempre tem um retorno. sou- Você vai, não tem como sair Eu dali. sou 100% assim, sabe? E às vezes, aconteceu isso ouvindo aqui pra São Paulo. Eu perdi uma entrada, numa saída, que às vezes eu sou ruim com esse negócio do Waze, sabe? Ele fala que é pra sair, mas eu perdi. E antigamente, quando eu era mais jovem, eu me desesperava. Eu queria parar o carro no meio da estrada, dar ré. E hoje em dia eu já sei, eu perdi, mas daqui a pouco eu entro. Sabe? Tipo, não vai ser, não é um caos. E isso me deu fôlego pra eu ser cada vez mais radical, na verdade. Porque eu olho e falo, cara, eu vou lá ver qual é a real do negócio. E eu fui, foi horrível no início. Foi? Muito ruim. Muita adaptação, né? Porque assim, eu começo o livro assim, inclusive. No meu quarto, na Índia, e eu pensando, será que eu enlouqueci? Só lá que você pensou? Porque assim, eu morava em Ipanema, no Rio de Janeiro, que era o lugar que eu sempre queria morar, sabe? Eu, como carioca,
Sinônimo de sucesso era: vou morar no Ipanema, vou pegar uma praia no Arpoador, vou na Lagoa caminhar, e eu tava vivendo isso. Aí eu larguei tudo, fechei a minha empresa, vendi tudo que eu tinha, catei uma mochila e fui pro interior da Índia. Quando Você eu tinha cheguei, uma empresa de quê? eu tinha empresa de comércio internacional. Caramba. A minha primeira formação foi em Direito. Tá. Então eu sou formado em Direito na UERJ, e aí eu fiz esse rolê da vida, assim, né? Caramba, que mudança radical, né? Tá vendo? De novo aí. Mudança raiz. É, a mudança raiz. E eu cheguei na Índia e eu morava dentro da faculdade, num quartinho pequenininho, né? E empoeirado, num E é lugar... uma faculdade de medicina, É né? uma faculdade de medicina, que eu tava começando do zero aos 29 anos de idade. Que eu sempre meio que quis... Foi seu retorno de Saturno. Foi meu retorno de Saturno. Saturno me pegou, me jogou, fez um jiu-jitsu Ele brabo costuma ali. fazer isso, É, né? dizem que é por aí o rolê, né? E eu lembro, cara, de olhar em volta e... A Índia é difícil, né? A Índia não é um país que é suave, assim. É muita informação, a comida é muito temperada, picante e tal. É sujo, né? A higiene é complicada. A cultura Muito diferente. E ela nunca vai se adaptar a você. Tipo, a Índia é um país que você se adapta à Índia ou acabou a história. Né? Ou se adapta à Índia. É isso. né? Então, eu lembro de estar sentado no meu quartinho, um lugar meio empoeirado, no meio do interior do nada. Porque eu não morava em Delhi, eu morava em Jamnagar, que é uma cidade no estado de Gujarat, que é interiorzão da Super Índia interior? raiz. Caramba. É Índia raizão. Você foi direto pra lá? Eu fui direto pra lá. Primeira vez que eu Incrível. pisei na Índia, eu fui direto Mas que pra lá. experiência, isso tudo, né? Foi uma baita numa experiência. Mas é assim, é a Índia que quem vai pra Índia não vai nessa Índia, entendeu? É a Índia. Você já foi nesse lugar, Cris? Que a Cris Não, vai pra Índia. né? Não, eu já fui para Nova Delhi, Sim. que eu acho que o Matheus, assim, falando, é uma diferença cultural, né? A gente, às vezes, romantiza, né? Tudo que a gente lê sobre a Índia aqui no Brasil, eu acho que a gente romantiza bastante. Quando a gente chega lá na realidade, é isso que o Matheus tá falando, né? bem punk, né? Bem punk. Meu pai Mas- falou a mesma coisa, que a mas- gente tem aquela expectativa romântica, né? Daqueles sininhos, aquelas cores todas. Mas uma coisa que, não sei se o Matheus... por mais, tem muita diferença social, né? Então isso pega bastante na gente, né? Mas uma coisa que eu vejo lá é que a espiritualidade e a felicidade no olhar das pessoas... Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa muito simples, né? Que sem condição nenhuma, que você vê ali que está, às vezes, pedindo, né, alguma coisa, ela tem um brilho no olhar diferente. São felizes, isso então. É engraçado. É difícil de entender. Então, a primeira vez que a gente vai, eu acho que a gente vai com preconceito, né? Com esse conceito que a gente tem nosso aqui, ocidental. E chega lá, a gente olha e fala, nossa, nunca mais vou voltar aqui. Ou ama, como o Matheus falou, né? E você olha aquele olhar com tanto amor e com tanta felicidade, por mais dificuldade, que é muito interessante. É um pouco do que falam do brasileiro, né? Que tem muita pobreza, tem né? muitas faltas, né? Mas que a gente tem esse brilho no olhar, tem essa alegria. Tem inerente. elementos de personalidade muito parecidos de Brasil e Índia. Eu acho até, eu brincava com os indianos, meus amigos lá, que talvez por isso não tem tanto indiano no Brasil, porque é um pouco mais do mesmo em alguns sentidos. Mas eles têm uma coisa que eu nem acho que é Ocidente e Oriente, eu acho que é uma coisa latina, né, que eles não têm, eles são mais ingênuos. Então tem uma leveza meio infantil num bom sentido, assim, meio juvenil, O sabe? Eles brasileiro são é mais muito malicioso, né? a gente tem uma coisa de violência, de desconfiança, de estar olhando em cima do... Eu, pelo menos, sou carioca, não sei se com você também foi assim, mas tem uma coisa de estar ligado. Com certeza. Né? 24 horas ligado. 24 horas, né? Retrovisores e... Lá não tem essa parada. Entendi. Lá é mais suave. Não tem violência? Cara, Ai, a gente podia ir nós três pra Índia, né? Eu já tô Nossa. embarcando aqui. vambora, vai ser Eu já maravilhoso. Nossa, já pensou que demais? E eu te falei tenho vontade isso de fazer quando a um gente falou da documentário lá. primeira vez, A gente eu falei, falou? vamos pra então Índia vai acontecer, junto. gente. Porque olha só, visualizei vocês dois aqui, ó. E pum. Maravilhoso, Agora eu vou visualizar a gente no avião indo pra Índia. É manifestadora, Que isso legal. mesmo. Nossa, demais. É um Aí, rolê, Matheus, é um rolê bem interessante. Não, eu quero. Vou ver isso com vocês, inclusive, que já tem os atalhos. Mas, assim, vindo pro Ayurveda, o que é o principal ensinamento? São várias terapias. Eu nunca tive contato, assim, quando eu vou sempre no Salão da Cris, né? E eu tava lá um dia, eu adoro ler. Sempre gosto de ler nesses momentos de salão, a gente fica muito tempo e tal. E a gente começou a conversar, ela me falou do Ayurveda e tal. E ela tinha um livro lá. Como é o nome daquele livro mesmo? É o livro da Márcia De Luca,
Jesus, como Sim, chama? a Márcia é um fenômeno. Que a né? Márcia é a precursora, enfim, né? Aqui, né, começou muito... Ela é minha aluna. E aí a Cris me mostrou esse livro e a gente falou dos doshas e tal. Deixa eu ver meu dosha e tal. É a primeira coisa que todo mundo quer saber, os doshas, né? Ele vai explicar o que é. Aí eu fui e comprei o livro. Eu saí de lá e comprei o livro. Eu tenho o livro. E aí de vez em quando eu dou uma lida e tal. Mas eu não sei muito. Não li o livro todo. É um livro de consulta, é um livro de estudo, né? Não é uma história que se conta. Filosofia do Bem Viver. Filosofia do Bem Viver. Márcia De Luca. Márcia De Luca. Tá. Esse foi o livro, tá? Esse foi o livro. E a gente não pode falar de livros e documentários sem dizer, porque senão o pessoal fica enlouquecido em casa. Claro. Qual era o livro? Eu ficaria também. Eu também. E aí, eu queria entender melhor como é que é uma consulta de Ayurveda, o que vai mudar na sua vida? São princípios que você segue? São hábitos que você muda? Como é que é? Como é que Legal. funciona? Assim, se você olhar de fora, a consulta ela é bem parecida com uma consulta boa da medicina moderna. Eu gosto de dizer que medicina ayurvédica bem feita e medicina moderna bem feita é mais parecido do que diferente. Medicina moderna mal feita e ayurveda mal feito é mais parecido do que diferente. O problema é que as pessoas comparam medicina moderna mal feita com ayurveda bem feito. Aí parece que é muito diferente. Entendi. Entendeu? Eu trabalhei em hospital público, então a gente fazia, tipo, é isso, o paciente senta, ele conta pra você quais são as mazelas dele e a gente tem um sistema de resolução de mazelas. Porque o recorte de estudo do Ayurveda ele é bem claro, desde o início até esses livros bem antigos de 4.000 anos, eles falavam, o ser humano, ele fica doente e fica saudável. O ser humano fica feliz e ele sofre. A gente vai estudar essas 4 coisas. Legal. A gente vai estudar o que deixa o ser humano saudável e o que deixa ele... Feliz. Né, o que deixa ele feliz, o que deixa ele doente e o que deixa ele em estado de sofrimento. E aí eles estão mapeando isso há milhares de anos. O que o Ayurveda tem que eu acho que é o super trunfo do Ayurveda? É o tempo. A gente está fazendo isso há milhares e milhares e milhares de anos. São o quê? Uns 7.000 anos? Então ninguém sabe. Ninguém Esse sabe ao livro certo. antigo que eu tenho tem 3 a 4 mil. É o que a gente tem de registro mais antigo. Mas a gente sabe que antigamente era uma tradição oral. Então tem gente que fala que é 5.000. Mas a real é que, assim, o ser humano bicho que a gente é, o Homo sapiens sapiens, tem uns 200.000 anos no planeta, 300.000. O Homo tem uns 2 milhões de anos, mais ou menos. Teve um primeiro ser humano que ele estava tossindo e ele pegou uma plantinha e mastigou e ficou melhor e ele estava fazendo Ayurveda, né? Porque o Ayurveda ele não é um sistema criado, né? A gente diz que ele é um sistema lembrado. Quando você pega os livros clássicos, né? Eles falam, Deus se lembrou do Ayurveda e ensinou o Ayurveda para os homens, para os seres humanos. Então nem Deus criou. Então ele não é uma ciência forjada. Ele é o ser humano se lembrando como tá no estado natural dele, que é ser saudável e ser feliz. E é em comunhão com o planeta, né? Exato, exato. E tem isso, né? Que O toda vez... Ayurveda, né? Ele significa ciência da vida, né? Né, em sânscrito, né? Que é o... Então, assim, é a ciência da vida. Na verdade, é essa observação do meio externo, né? Da estação do ano. Desculpa, te cortei, mas... Não, vambora, você tá a arrasando. estação né, do ano, como tá fora, como tá dentro, como tá a sua percepção. Então, acho que é um grande exercício, né? Do ser humano voltar lá atrás, quando você estava muito em contato com a natureza e que você tinha essa observação da lua, observação de como está lá fora, se está úmido, se está seco, em que estação do ano você está, qual estação você fica melhor, mais disposto, qual estação você não fica, né? Então tem todo um retorno, né, nessa auto-observação, que eu acho que é um grande ensinamento, né? Acho que quando você vai passar por um médico, né? Essa observação que o Matheus falou é muito interessante, porque ele vai desde, né, olhar como você se senta, como você fala, como você se expressa, como você se alimenta, como os seus processos de evacuação, né? Tudo isso. Enfim, para você mapear o ser, né? Não é só... Hoje, quando o Matheus fala de um bom médico e um médico não tão bom, vamos dizer assim, é muito porque hoje é muito, sim, muita pessoalidade, né? Muito rápido, só através de exames, né? Não tem essa percepção do ser humano, né? Então, eu acho mágico, porque Nossa, se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência, a gente com certeza teria muito menos doenças, né? Claro. Porque é simples ao mesmo tempo, né? É você voltar a essa observação da natureza, a sua auto-observação,
e aplicar os conceitos, né? Gente, que demais. Eu acho que eu sou ayurvédica, é assim que fala. Então você... Porque eu sou muito conectada com a lua, com o sol, se está chovendo. Eu me misturo com o dia, assim. E sei lá, eu percebo muito. Eu não consigo deixar isso passar desapercebido, entendeu? Mas você vê hoje na medicina moderna, 2 ramos que estão crescendo muito é o de medicina de precisão e o de medicina de estilo de vida. Né? Então você ouve falar cada vez mais sobre medicina de precisão. Não é todo mundo que tem a pressão 12/8. Tem gente que é normal pra pessoa ser um pouco mais ou um pouco menos do que isso. Então a gente chama de medicina de precisão, né? O Ayurveda é um sistema de medicina de precisão. Então é o reconhecimento da complexidade do corpo humano e a tentativa de honrar essa complexidade. Mas a maioria das pessoas, né, no Brasil, por exemplo, tem contato com um sistema médico que é isso. Você vai sentar na frente do médico, ele nem olha pra você, pede 200 exames, você volta, ele nem olha de novo, passa um monte de remédio. Só que isso é medicina moderna mal feita. Não é culpa da medicina, não é que a medicina é ruim, é que o sistema é esquisito. Tem Ayurveda mal feito. Eu trabalhei no hospital público na Índia. A Índia tem muita gente. Pô, eu imaginei na hora a cena do hospital público lá. A gente atendia umas 100 pessoas no mínimo a cada 3 horas. Isso dá uma média de um paciente a cada 3, 4 minutos. Caramba! Isso é medicina ayurvédica mal feita. Por exemplo, não dá tempo de parar e entender qual é o rolê. Analisar. É isso, mas como aqui as pessoas não têm contato com a medicina ayurvédica mal feita normalmente, né? Elas ficam com a sensação de que só existe a Ayurveda incrível. Mas eu vim falar para as pessoas que não. Eu já trabalhei em um hospital ayurvédico, eu sei que tem um Ayurveda muito mal feito também. Mundo real, né? Mundo real. Exato. E tem uma medicina moderna, e eu honro muito esses profissionais de saúde que são médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e tal, que tentam fazer um bom trabalho mesmo num sistema que não ajuda. Né? E aí a gente tem que também, né, dar o crédito para quem tem crédito e botar o problema na conta de quem tem. O problema é sistêmico. Né? A gente tem que melhorar o sistema de medicina, sabe? Tem muito médico bom. Sim. Mas o médico ele tem que ser bom a despeito do sistema, que é um sistema que não ensina nutrição, por exemplo, para um médico. Exato. Você pode fazer 10 anos de medicina e não ter uma cadeira de nutrição. Você não iria. Dizem que um médico tem 4 horas de aula de nutrição na carreira. Tem faculdade na que faculdade. nem isso. Tem faculdade que nem Gente, isso. Isso é um absurdo, né? E é muito absurdo, e a gente normalizou essa realidade, e você não aceitaria essa normalidade em nenhum outro contexto. Por exemplo, você tem cachorro? Tem. Pronto, você tem cachorro. Você não levaria ele no veterinário e perguntaria, doutor, que ração que eu dou pra ele? Ele fala, desculpa, eu não entendo nada de alimentação de cães. Não faz sentido. O veterinário tem que entender de nutrição do bicho que ele tá tentando tratar. Como é que você tem um médico que nunca estudou nutrição? E não é culpa dele. Ele tá ralando, fazendo fisiologia, anatomia, decorando milhões de coisas, hormônio e tal, e ninguém botou ali na cadeira. Não acham que é importante. Até 2 minutos atrás, nutricionista era uma carreira que não era nem valorizada. Hoje em dia a gente já pensa, pô, não, vou começar com a minha nutri e tal. Então a gente tá num momento muito bom, eu acho, assim. Eu sou dessas pessoas que têm uma visão... Eu acho que a gente tá no melhor momento da história da humanidade e no melhor planeta que existe. Sabe? Tipo, se você andar anos-luz em volta... É um bando de gás, de tóxico, de ácido sulfúrico. Verdade. A gente tá num planeta que tem arco-íris e cachoeira. Sabe? Tipo, e na melhor época de estar no melhor planeta. Então, eu só vejo com bons olhos. Acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Eu também não quero ser, né, a pessoa que fala, não, tá tudo bem. Temos muita coisa pra trabalhar, mas a gente tá trabalhando, né? Sim. Estamos fazendo o que a gente pode com o que a gente tem disponível. Exato. E eu acho que você faz uma coisa, Matheus, muito legal, porque assim, às vezes, o fato do Ayurveda estar escrito em sânscrito e ser há 5.000 anos, as pessoas acham que é complexo. E realmente, talvez inicialmente, realmente pode ser. Mas o Matheus faz uma coisa que eu acho que são os 4 pilares que ele, né, você vai falar com certeza, que é uma coisa de você trazer para a linguagem da gente, aqui ocidental, que não tem tanto, né, essa coisa religiosa do Ayurveda, né, da religiosidade hindu, enfim, é um outro sistema, né, e entende muito essa questão de como você praticar, porque diferente um pouco da ciência moderna, você vai no médico e ele te dá um medicamento e é para aquele sintoma. O Ayurveda, você tem que entender todo o processo, né? Voltar lá atrás, eu tô com dor de cabeça, por que eu tô com dor de cabeça? Então, tem uma coisa da percepção do externo e do interno, né? Então, dá mais trabalho.
Né? Então, significa o quê? Que você constrói a sua saúde todos os dias, com o contato com a natureza, com os cosméticos que você coloca na sua pele, com o que você assiste, né? Então, eles falam, né, que as causas de doença, a primeira não é alimentação. A gente fala, às vezes é alimentação. Não, é o que você pensa. A segunda, estilo de vida. A terceira só é alimentação. Né? Então, é algo que a gente para e fala assim, né? Nossa, a gente é o que a gente come e o que a gente digere, né? Pro Ayurveda. Então, não só o que a gente digere através da nossa digestão, mas também pensamento, o que a gente assiste, o que a gente aplica na nossa pele, se a gente está tendo nosso momento de autocuidado. Então, eu acho muito mágico, assim, porque é essa percepção, né, do simples, que você pode levar para qualquer lugar, né? Você não precisa ser não tem classe social. Se isso fosse ensinado nas escolas desde pequeno, seria maravilhoso, porque muito menos a gente dependeria do sistema de saúde tradicional que toma medicamento e um monte de coisa, né? Maravilhosa. Então, prevenção, né? Prevenção de doenças mentais, físicas, em todos os sentidos. E essa coisa do pensamento é muito mais grave do que a gente imagina, né? Hoje em dia tem se falado mais sobre isso, mas há um tempo atrás você falar isso para o paciente, eu falar, querido, como assim, doutor? Como assim tá preocupado com o que eu penso, né? Hoje em dia a gente vê as consequências que isso tem no nosso corpo, na nossa saúde. E se a gente aprendesse isso na escola, ia ser tão bom. Nossa, ia ser maravilhoso. O que a gente pode trazer hoje, por exemplo, nessa live, eu ia dizer, nesse programa, nessa 1 horinha que a gente está conversando, que as pessoas já possam aplicar em casa? O que é básico, assim? Você quer introduzir os 4 pilares, de repente? Pode ser. Para ver o que a gente consegue já praticar amanhã, hoje. Eu amo muito a sua pergunta, porque eu vivo para essa pergunta. Eu acho que uma das coisas que, como ela estava falando, que eu gosto de fazer eu acredito que o Ayurveda é para todo mundo. Eu acho que todo mundo pode se beneficiar desse negócio, mas não é todo mundo que quer aprender fisiologia ayurvédica, anatomia, tratar um paciente. Então, no Vida Veda não é à toa que a gente tem, tipo, curso gratuito, tem formação, né? Dependendo do que a pessoa está procurando e o nível que ela quer se aprofundar, a gente consegue levar ela, né, na linguagem que ela quer. Né? E eu bolei esse negócio dos 4 pilares com base num sistema tradicional que chama 3 pilares da saúde. Né? Então, você que inventou os 4 pilares? os 4 pilares foram uma achei adaptação... que eram os 4 pilares da Ayurveda. Tá. Da Ayurveda do Matheus. Essa é tipo a minha leitura para facilitar a vida das pessoas. Mas é sensacional, porque as pessoas entendem. Isso que eu acho incrível. Mas é porque... Porque é difícil. Eu que estou estudando, assim, eu não vou me tornar médica, né? A formação é de terapia, porque é o meu lado, através da beleza, você fazer esse caminho de acesso às pessoas, né? Porque quanto mais você fala sobre os ingredientes naturais, sobre o poder das plantas, porque tem isso também, a gente vive num país que tem uma biodiversidade gigante e que a gente não conhece nada sobre as nossas plantas, nossos medicamentos, que tem ali no jardim da pessoa. Né? Então, assim, eu acho que isso através da beleza você consegue educar. Porque né? a levar pele informação. pro Ayurveda você se medica através da pele, né? Tem os olhos medicados, tem várias coisas que você pode fazer de terapias que você cuida da saúde através da pele. Então, é um olhar muito mais amplo, né, da beleza. Não é só a beleza que reflete no espelho. Não, é a beleza que traz... beleza de dentro para fora, que é o que eu acredito dentro da minha profissão. Eu começo há 35 anos atrás cuidando através de ingredientes naturais, porque veio uma herança do meu avô que já fazia infusões de ervas para cuidar do couro cabeludo, da pele, da saúde do cabelo. Ai, que demais, que sortuda você. já nasceu nesse ambiente. E aí, isso, assim, por que eu me apaixonei por Ayurveda? Porque tem uma mesma linguagem, né? E é uma linguagem simples. Assim, no sentido, quando você entende os princípios, entende esse mecanismo, é muito legal de você poder ensinar. Meu filho hoje estava com dor de dente, por exemplo. Aí eu peguei e falei para ele, olha, pega um cravo da Índia e coloca lá no teu dente e morde, que era uma coisa que as nossas avós falavam, né? Quando você tá no Nordeste, por exemplo, as pessoas colocam coentro dentro das comidas, por quê? Porque é apimentado, o coentro, ele é frio.
E ele te dá uma sensação, ele neutraliza um pouco aquele excesso de pimenta que você tem no alimento e que pode te fazer mal se tiver em desequilíbrio. Então, existe uma sabedoria do nosso meio aqui, né, que é muito rico, só que a gente desvalorizou isso para tomar medicamento, né? Então, assim, acho que tem um resgate, né? A gente, como não nascemos nesse país por acaso, né? A gente tem uma biodiversidade maravilhosa e que eu acho que a Ayurveda vem nesse momento também para somar, né, forças com esse olhar. Então, eu acho que a gente simplificar como o Matheus faz essa linguagem dele é muito legal porque aproxima, né, as pessoas a olhar para esses medicamentos que estão ali no jardim e falam assim, puxa, eu posso me tratar com isso. Claro que a gente fala que a Ayurveda é de prevenção, né? Quando é doença, tem que buscar realmente o medicamento, muitas vezes, né, orientado por um médico e tal. Fala-se também que é muito de rejuvenescimento. Quando você está bem com o seu sistema digestivo, você tá com a pele mais bonita, você tá com o seu cabelo mais saudável, né? Então, é todo um processo que entra em equilíbrio e que funciona, né? E beleza e longevidade, saúde, na verdade, são consequências, né? Você não vai... eu quero ser feliz. Onde está a felicidade? Não, você faz a sua vida de um jeito que felicidade é a consequência de você ter feito o seu dever de casa direitinho, né? Você não faz, tipo, o cheiro da rosa. Você rega, bota uma terra bonitinha ali e o cheiro da rosa ela aparece. Se a rosa estiver bem nutrida, for rosa mesmo que você plantou, porque às vezes a pessoa planta abacaxi e fica esperando o cheiro de rosa, que também não funciona. Então, tem um elemento dentro do Ayurveda que é óbvio, né? Tipo, lá no início, quando eu comecei, eu tinha, tipo, sei lá, tinha um hater ou outro que falava assim, isso aí que você ensina não é Ayurveda, isso aí é bom senso. Aí eu falava, exatamente, eu sou um facilitador de bom senso. Né? O médico ayurvédico, ele é, em última análise, um facilitador de bom senso, porque nada disso é novo. Volta naquela questão. A natureza sempre foi a natureza. A gente não precisa inventar um jeito novo de se tratar. Ele é uma lembrança de um troço que você sempre soube, que você já tá aqui há muito tempo. A gente acha que porque eu tô no planeta há 40 anos, o planeta existe há 40 anos, mas essas coisas todas já estão acontecendo há muito mais tempo. Nada é novidade, na real. É só que a gente tem que se lembrar que esse conhecimento ele já é inerente à existência humana. E você acaba chegando nele de lugares diferentes. Ano passado eu passei 2 semanas no meio da Amazônia com os Runicuim. Né, uma etnia lá no Acre, enfiado no meio do Acre, estudando medicina da floresta com eles. E eu fico olhando e falando, isso é Ayurveda, aquilo é Ayurveda, isso aqui tá escrito no meu livro. E eu falo, como é que os Runicuim, entendeu? É porque eles olharam e lembraram. Da mesma forma como a gente olhou e lembrou. É que na nossa tradição, a gente atribui isso à divindade. Fala, olha, o ser humano, isso é um reconhecimento, não é para ser místico, nem religioso, nem esotérico, nem nada fora do alcance das pessoas. É só uma consciência exata do tamanho que a gente tem. Eu percebo a realidade com órgãos dos sentidos limitados, com uma compreensão que é a mente humana que também é limitada. Como é que eu vou compreender o ilimitado? Né? Então, tipo, eu tenho um termômetro que vai de 0 a 100 e eu acho que eu consigo medir o mundo inteiro com ele. A arrogância fundamental do ser humano é achar que com ferramentas limitadas eu vou compreender o infinito e não vai. Então a gente atribui a esse infinito que é incompreensível nomes diferentes. É Deus, é o Espírito Santo, é a divindade, é Shiva, para dizer, olha, isso não veio de mim. Porque eu não tenho capacidade suficiente para criar nada. Porque eu sou desse tamaninho, eu sou uma formiguinha. Você vai compreender tudo de maneira parcial. Se juntar eu contigo, a gente já duplica a nossa capacidade de compreensão. Se juntar nós com ela, por isso que 3 é maravilhoso. Já somos 3 perspectivas. E é por isso que eu advogo muito que a medicina ela tem que ser integrativa. Eu, quando comecei a falar de Ayurveda, tinha o grupinho do Ayurveda que falava porque a medicina moderna, não sei o quê, porque eles não fazem antibiótico e tal. E tinha a galera da medicina moderna que falava, isso aí é charlatanismo, não sei o que, não sei o que lá. E eu falava, calma, tem coisa que vocês fazem muito melhor do que a gente, tem coisa que a gente faz muito melhor do que vocês. Se juntar, todo mundo ganha. Exato. E se juntar a medicina chinesa, e se juntar a medicina indígena, e se juntar a psicologia, nutrição, tudo. Se a gente pegar todo mundo e botar numa sala, aí eu criei um congresso de medicina integrativa. Em 2020 foi a primeira edição dele. Que legal. Esse ano vai ser a 4ª.
Eu boto 50 profissionais de saúde de áreas diferentes, eu escolho um tema no ano e todo mundo debate o tema Que legal. do ano. Esse ano vai ser qual? Esse ano é saúde feminina. Maneiro. Vai sair em outubro, porque é outubro rosa, né? Tem coisas que a medicina moderna faz com um primor que o Ayurveda nem alcança, tipo cirurgia. Você sofre um acidente de carro, você não vai falar, chamem o Matheus, né? Você vai querer ir para um bom hospital com emergência e tal e tal. Né? Agora, você tem uma doença crônica, tem uma doença neurodegenerativa, você tem uma doença dessas que hoje são, acho que todo mundo está sofrendo artrite reumatoide, esclerose múltipla. O Ayurveda tem processo de tratamento, tem protocolo para tratamento, que na medicina moderna ainda não tem tanto. Então eu acredito muito nisso. Vamos botar todo mundo dentro de uma sala para conversar. E se você quiser se aprofundar, tem um caminho de aprofundamento. Eu, por exemplo, na faculdade, primeiro ano da faculdade, você faz 1 ano de sânscrito. Tem prova oral de sânscrito. Nossa, tem que se preparar para começar a entender, né? Além da anatomia, fisiologia, tudo que você estuda na faculdade de medicina normal, a gente tem história do Ayurveda, tem filosofia, porque o ayurvédico não estuda só medicina, estuda medicina, filosofia, história, linguística. Eu tive que aprender sânscrito para ler os textos clássicos. Eu tive que aprender Gujarati, que é uma outra língua, para poder conviver no hospital, porque os pacientes falam Gujarati no estado de Gujarat. E na Índia tem muita língua diferente. Mas elas são diferentes. Se você entrar no Google... Não é um sotaque, né? Não. Se você entrar no Google Translator, tem umas 10 línguas na Índia que se falam em estados diferentes. Mas na Índia mesmo tem assim umas 550 línguas, mas tem 10 que estão no Google Translator. Caramba. Se você olhar o Gujarati, que é a língua nesse estado onde eu morava, e o Malayalam, que é a língua do estado do Kerala, o alfabeto é diferente. Nossa. Você não entende nenhuma letra do Você alfabeto. aprendeu quantas línguas? Eu aprendi Gujarati e Hindi. Nossa. E sânscrito, né? E é tão diferente que na nossa cultura a gente acha que espanhol, francês, italiano e português são línguas diferentes, mas é tudo sotaque do latim. Mesma raiz, tudo língua neolatina, é a mesma coisa. Se você for pra França, você consegue ver que tem letra, você não sabe o que tá escrito, você vai ler errado, mas você consegue ler. Na Índia, se você viaja de um estado pro outro, você não consegue ler. Nossa, sabe? que Tipo, louco. então são línguas totalmente diferentes. Então tem uma barreira muito profunda pra você ir lá fazer o que eu fiz. Já tem uma brasileirada incrível lá agora, né? E vão ter outros médicos ayurvédicos se formando, mas que tem uma barreira, né? Que você tem que vencer pra poder... E não é fácil, tá longe de casa, no interior do nada, comendo uma comida que é brabeira, né? Num lugar que já não é tão limpo também. Então, assim, mora lá quase 7 anos, que foi o que eu fiz, né? Eu morei quase 7 anos. Uau. E aí, quando as pessoas me perguntam, Matheus, eu quero aplicar o Ayurveda na minha vida. Eu falava, putz, o que eu sei vai pra Índia, estuda sânscrito, Gujarati, Hindi, filosofia, não sei o que lá, apenas. fica lá 7 anos. E aí eu tive pessoas, e é tudo graças ao público do Vida Veda, na verdade. É graças a vocês que fazem perguntas incríveis e que me obrigam a pensar e falar, puta, é verdade, as pessoas não vão pra fazer o que eu fiz. Então, porque não dá, cara. Eu tive uma aluna, na primeira palestra que eu dei, que ela falou, eu sou engenheira, trabalho 8 horas por dia, tenho 3 filhos pra criar, boleto pra caramba, eu não gosto de yoga, não vou estudar, não quero saber meu dosha, o que eu faço? E eu adoro essas provocações, né? Como professor, eu falei 4 coisas. Tem 4 coisas que você tem que fazer. Que são os 4 pilares. Que são os 4 pilares. Eu peguei o sistema original, porque no sistema ayurvédico original são 3 pilares da saúde. Né? Eles chamam de Ahara, Nidra e Brahmacharya. Né? Ahara é a alimentação. A alimentação é um pilar fundamental da saúde. O que significa ser um pilar? Né? Significa que você não tem opção. Você vai fazer. As pessoas falam, pô, Matheus, o sexo é um pilar da saúde? Eu falo, não é. Você pode ser celibato e nunca fazer. Amor é um pilar da saúde? Não. Relacionamento? Não. Você pode não se relacionar. Você pode entrar que nem um monge dentro de uma caverna e ficar lá a vida inteira e você vive. Agora, comer, você vai ter que comer. Comer, dormir e respirar, seria? Comer e dormir são 2 importantes aqui, né? Você tem que comer alguma coisa. Você pode fazer 40 dias de jejum no deserto de Jesus Cristo, mas alguma hora você sai do deserto, você vai ter que comer alguma coisa. Né? Então a alimentação, ela molda como o seu corpo inteiro funciona. Ela é uma base, é um pilar, é um alicerce da saúde. Nidra, o segundo é o sono, que você pegou. É o pilar mais negligenciado pelas pessoas na nossa cultura. Todo mundo acha que vai dormir quando morrer, que tem que trabalhar. Eu durmo enquanto você tá dormindo, eu tô trabalhando. Acham que é perda de tempo. É perda de né? tempo. E você é a última coisa que você faz com o tempo que sobra. Eu já vi o Netflix, já respondi todo mundo, já fiz tudo que eu queria no dia e ainda resisto. Vou dormir. Parece que é um desperdício de tempo completo.
E eu durmo até a hora que eu tenho que acordar, porque eu tenho hora pra acordar, mas não tenho hora pra dormir. É. Eu sei quanto tempo eu preciso, mas nunca que eu vou botar isso como se fosse um compromisso na minha agenda, né? E é no sono que você faz memória, e tá todo mundo reclamando de falta de memória. É no sono que você faz hipertrofia muscular, não é na academia. As pessoas acham que o músculo cresce quando ela tá na academia, e não é isso que acontece. O músculo, ele rompe, faz microfissura na academia e regenera quando tá dormindo, né? Então, o seu metabolismo todo, o hormônio regula quando você tá dormindo, a sua imunidade, ela é blindada quando você tá dormindo. Então, Nossa, a gente regenera tudo, né? tudo quando Uma tá noite dormindo. mal dormida é um péssimo dia seguinte. Exato. Tão bom dormir, é tão bom dormir bem. Você fala, acordei, tô ótima, tô zerada, yes, vamos viver um dia maravilhoso. Exato. Isso pra mim é E fundamental. tô pronta pra encarar, né, a vida, e tô de bom exato. humor, né? Eu falo, muitos pacientes que eu vejo na clínica, eles falam, eu tô com a libido baixa. Eu falo, não, você tá cansada. Ah, não, eu tô de mau humor. Não, você tá cansada, né? A pessoa tá desmemoriada, mas na verdade é porque ela tá mal dormida. Entendi. E a gente toma remédio pra depressão, mas não é depressão, é sono. Você precisa dormir, mas você precisa dormir muito. Mas como é que você saca isso? Porque dá pra ver, a pessoa tá mal dormida. Porque assim, eu pergunto pra pessoa, quantas horas você precisa de sono? Ah, eu preciso de 7. Que horas você acorda? 6. Que hora você dorme? Meia-noite. Aí eu pauso e falo, então você está me dizendo que você precisa de 7 horas de sono. Mas eu tô dormindo 6. Você tá me dizendo que você dorme, né? Você acorda às 6. Você tá me dizendo que você dorme meia-noite. E eu pauso de novo. Eu falo, será que ela não percebeu? Mas essa uma horinha faz muita diferença? Então, essa é a pergunta que as pessoas têm. É porque não é uma horinha. É uma horinha por dia. É. São 7 horas na semana, 30 horas no mês, 365 horas no ano. Há quantos anos você tá dormindo assim? Há 10 anos. Você tá 3.650 horas em déficit de sono. Entendi. Entendeu? O negócio não é um dia que você dormiu mal. É todo dia durante os últimos 10 anos que você tá dormindo verdade, mal. nossa. Entendeu? A pessoa não dorme menos uma hora um dia e fica com queda de libido, problema de memória. Não é Ela isso. tá fazendo isso há anos. A vida Há anos, dela é desde a assim. faculdade. É. Que ela tá no corre, na loucura, pegou um estágio, começou a trabalhar, aí casou, aí não sei o que, aí teve filho, começou a dormir mal, aí tá trabalhando, aí tem que buscar promoção. 20 anos depois é que a pessoa vem coçando a cabeça e fala, do nada eu fiquei com esse problema. Eu falo, não é do nada, filho, você tá desde os 18 anos dormindo mal. Caramba, Vamos que perspectiva recuperar. legal que você trouxe. Mas você vê... Porque você acha, uma meia horinha, uma horinha, tranquilão. Mas é porque você vê, não é ayurvédico, é aritmético. É, Né? verdade. O problema não é Ayurveda. A pessoa fala Ayurveda, Sânscrito, eu falo, não é Ayurveda, é Aristóteles. Você tem que só fazer a matemática com calma pra você ver. Sua tá cabeça todo mundo. é boa, hein, Que aí Matheus? depende da pessoa, né? Ô, Cris, Mas ele- que ele- cabeça você aprendeu boa, eu só essas fiz duas- soma. É só Não, soma. não, seu raciocínio é bom. tá. Eu converso com muitas pessoas, né? A vida inteira trabalhei com entrevistas e tal. E eu gosto de analisar a cabeça, a mente, a didática da pessoa, o caminho que ela segue, as gavetas que ela abre, se ela fecha todas. Então, isso no Ayurveda, porque também analisa, né? Tem os... Você vai... Coloca nos biotipos, né? O raciocínio, o tipo de raciocínio também? Também Que tem, né? legal. A parte mental que você... Tem as qualidades As da qualidades, mente, as qualidades do corpo, mas um corpo saudável, se você se preocupa com a sua saúde, com a alimentação, com o sono, a gente parou na metade dos 4 pilares, mas tá. se você cuida, você é uma pessoa saudável. E você sendo saudável, o estado de saúde ele é dinâmico, ele não é estático. Isso é uma ilusão que as pessoas têm também. Elas falam, agora eu fiquei saudável. E eu falo, não. Saúde não é um equilíbrio estático. Você não fica saudável. Saúde é um equilíbrio dinâmico. É que nem você tá numa corda bamba. Você não cai enquanto você tá atento. Você tá fazendo um slackline da vida. Você tá ali o tempo inteiro meio que, opa, vou cair, não cair. Então, eu falo para as pessoas que saúde não é sobre ser uma pessoa equilibrada. Saúde é ser um bom equilibrista. Você tá o tempo inteiro dormir mal. Opa, já comecei o dia comi um negócio na correria porque eu não sei o que lá e tal e tal. Ah, isso vai me influenciar de outra maneira. Que horas que eu vou parar pra olhar pra essa parada? Alguma hora eu tenho que olhar, porque senão eu vou caindo. Ou eu reequilibro, ou eu vou tombar no chão. E vou ter que levantar, às vezes com a ajuda de alguém, subir no slackline de novo, porque a vida é slackline, é corda bamba, não tem jeito. A gente tá o tempo inteiro reencontrando esse equilíbrio. Quando você tá saudável, a percepção, a gente chama isso em sânscrito de dhatu sarata. É quando os seus tecidos, eles estão todos num lugar de excelência. E aí os samhitas, os textos clássicos do Ayurveda, eles botam, a pessoa que tá num estado de dhatu sarata, ela consegue se expressar e ser entendida pelos outros. Ela chega no lugar e a pessoa percebe que ela chegou.
né? Você vê que a pessoa tá ali presente, que ela tá... eu não tô aqui falando com você, eu tô meio que fazendo lista de compras na minha cabeça. E você fala, como é que é seu nome mesmo? Eu não entendi. Joana? Não, Cris. Ah, tá, desculpa, é que eu... Sabe, você tá falando, mas eu tô pensando 18 coisas ao mesmo tempo e me enrolei no meu raciocínio. Então, a presença, ela é um sinal, né? E hoje em dia é mais raro, né? Pois Você é. tá falando e a pessoa tá realmente Gente, aqui, né? sério, eu faço isso de propósito. Às vezes, eu paro de falar no meio pra ver se alguém vai perceber. E aí fica todo mundo assim... normal. Ellen, você não é normal, cara. Não, especialmente em casa, né? Sim, quando você tem maravilhoso. muita intimidade. Quando você tá assim com os amigos, ou quanto menos intimidade você tem, mais a pessoa tenta prestar atenção, porque é muita falta de educação. Mas então, isso é louco. As pessoas acham que elas têm problema de memória. Hoje em dia não tem problema de memória. A maioria das pessoas que eu vejo na clínica não tem problema de memória, tem problema de atenção. Sim. Memória é igual a foco mais repetição. Né? Você tem que estar prestando atenção quando a coisa acontece, tem que repetir ela algumas vezes pra você lembrar. Se eu apertar sua mão e falar assim, prazer, meu nome é Matheus, e você tá pensando em outra coisa, você não vai nem ouvir que eu te falei Matheus. Então, se você não tem foco, você não vai formar memória. Mas se você não repete aquela informação, você também não forma memória. Ah, tá. Então, você vai pensar, meu nome é Matheus. Você fala, pô, Matheus que nem meu primo. Sabe quem é o nome dele é Matheus? Você conhece o Matheus do Vida Vida? É o Matheus que vem aqui hoje. Matheus, Matheus, várias Matheus, vezes. Matheus, Matheus. Como é que é o Aí nome dele? Matheus. Não tem fixa. como. Né? Se você fizer alguma associação, você tá fazendo uma repetição. Eu vou lembrar do seu nome. Né? Agora, eu sento com você. Eu, sei lá, imagina que você é o amor da minha vida. Eu tô a vida inteira procurando essa mulher. A gente se encontra, se apaixona, casa e fica junto. Vamos jantar, amor. É esse dia que a gente tem de jantar. Aí eu sento com ela, boto meu celular em cima da mesa. E ele faz zzz, zzz, e eu faço assim. E aí, como é que foi seu dia? Ela tá o meu dia. Zzz, zzz, eu faço assim. Então eu tô... Acabou o casamento. Não, hoje em dia, a maioria dos relacionamentos é baseado nesse tipo de troca. E é interessante, fizeram um estudo recentemente falando, se você tem notificações ativadas no computador, por exemplo, ou no celular, se você está fazendo alguma coisa e aparece outra coisa, você desfoca de tal maneira que você perde duplo dígito de QI. Caramba. Tipo, a sua inteligência, ela cai, tipo, 20 pontos só por você estar desfocando a atenção. É mesmo? É. Então, tô escrevendo um e-mail, aí aparece ali, chegou outro e-mail. Só de você fazer isso... Isso me irrita tanto. É, Sabe mas- no jornal, quando fica passando uma coisa embaixo, assim? Cara, aquilo me irrita. Porque é impossível você ter uma atenção plena. Não Você tem até como. consegue prestar atenção no que tá passando ali, mas você não consegue ter uma atenção plena para as duas tem coisas. como. Não dá. O Não foco tem que tá dividido. E no Aquilo me Ayurveda a gente porque ao mesmo fala tempo isso. é difícil você não ler o que tá passando, né? Não tem como. É que nem você entende a língua estrangeira, mas se tem legenda, você lê a legenda, né? Você não tem como exatamente. fugir do troço Vai que tá. automático, assim. No Ayurveda, a gente fala sobre isso. Por exemplo, a mente humana, ela é ekatvam, a gente fala em sânscrito, ela é uma só. Ela pode fazer um monte de coisas, uma seguida da outra, tão rápido que parece que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas, na real, você está fazendo uma coisa de cada vez. Entendi. Os textos clássicos, esse livro de 4.000 anos atrás, ele fala, tem umas imagens muito bonitas que são evocadas nos livros. Ele fala assim, a mente, ela é uma só. É como você pegar 1000 folhas de lótus, comprimir elas e passar um alfinete nelas. A sensação que você tem é que o alfinete está perfurando todas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, se você parar o tempo, você vai ver ele passando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a mente ela pode perfurar 1000 folhas de lótus. Vai parecer que ela fez isso tudo ao mesmo tempo, mas se você pausar o tempo, diminuir a velocidade, ela Foi furou uma um de cada vez. Então a gente hoje tem essa coisa do multitasking, né? De ficar fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. E a pessoa fala, eu consigo, né? Eu tô dirigindo, conversando com você, mas a real é que você não consegue. E atividades complexas, elas ativam o que o Daniel Kahneman, que é um estudioso muito importante da mente humana, ele chama de sistema 2, que é um sistema lento de processamento. Um exemplo, você consegue estar no carro dirigindo e conversando com a pessoa. Mas se o assunto complexificar, você perde a atenção da direção. Se alguém te ligar, por exemplo, você tá dirigindo, você consegue falar. Mas se a pessoa começar a falar assim, tipo assim, cara, Ellen, temos uma emergência em casa, não sei quem tá doente. Você fala, calma aí que eu preciso parar o carro. Né? Eu tenho que prestar atenção no que você tá falando com um foco indivisível. A mente humana, ela funciona melhor assim. Se você compartilha o foco com o celular e a pessoa amada, você não tá prestando atenção em alguma das duas coisas. Eu Ou acho em nenhuma das tão duas. elegante quando você chega pra sentar com um amigo ou com o amor da sua vida e a pessoa vira. Ai, é tão bonito.
tão bonito. As Qual pessoas- o terceiro pilar e o quarto? Legal. O terceiro e o quarto são uma adaptação do modelo antigo, né? No modelo antigo era Hara, Nidra e Brahmacharya, né? A Hara, alimentação, Nidra, o sono, e Brahmacharya é um negócio que eu achei sempre difícil de traduzir. Porque Brahmacharya literalmente significa viver de acordo com a divindade, né? É ter hábitos que são ética, moral, bons costumes, é você estar alinhado com o cosmos e tal e tal. Mas muitas tradições religiosas traduzem Brahmacharya como celibato. Você tá se dedicando a uma tradição brahmachari, você abre mão do sexo. E no Brasil, quando eu comecei a ensinar isso, eu falava, tem 3 pilares da saúde, a alimentação, o sono e o celibato, e a sala tava vazia. Perdia todos os- Todo mundo foi embora. Eles falaram, olha, Matheus, eu achei que esse negócio do Ayurveda era bem legal, mas você me Desisti. desculpa, não é pra mim. Né? E eu falei, mas calma, gente, não é celibato não, deixa eu explicar. E aí, até eu explicar já era. E eu falei, Espiritualidade, né? Sei lá, mas pra uma pessoa isso é Jesus Cristo, pra outra pessoa é Buda, e aí a pessoa que acha que é Buda acha que não é Jesus, a pessoa que acha que é Jesus não acha que é pra outra Mohammed. meditar. Exato, aí vira um negócio que divide e não aglutina. E eu Muito falei, eu vou amplo, dividir né? esses pilares em outros 2 pra facilitar a vida. Então o terceiro pilar que eu falo é o movimento. Ah, então o terceiro e o quarto do seu livro é uma divisão do terceiro. É como se eu como se tivesse fosse- tirado o terceiro de jogo e falado tá. assim, para as pessoas serem saudáveis no século XXI, o que elas precisam? Eu falei 4 pilares. E fora que eu acho que, assim, 4 pilares é mais elegante. Tipo, essa cadeira aqui, ela tá amparada em 4 pilares. Sabe, uma mesa, ela é amparada em 4 pilares. 4 pilares é um jeito mais robusto de você sustentar um plano. Sim. 3 pilares dá. Um tripé de câmera, por exemplo, segura em 3. É, essa mesinha aí. Por exemplo, mas não é tão robusto. É. Se você esbarrar num tripé, ele É tem uma verdade. chance de Isso aqui é bem cair mais maior. estável. Exato. 2 pilares sustentam um sistema. A gente é bípede, por exemplo. Só que você tem todo um sistema nervoso boladão pra segurar um ser humano de pé. Qualquer rasteira derruba. Não é fácil. É. Um pilar sustenta também. Eu consigo ficar de pé numa perna só. Você faz yoga, você fica de pé. Mas se esbarrar em mim, eu caio. Então, eu pensei dessa maneira. Eu falei, 4 pilares segura bem a saúde humana. Se você não conseguir fazer os 4, a minha alimentação tá zoada. Se ampara nos 3, que a sua saúde fica que nem um tripé em pé. Entendi. Se você não consegue fazer o sono também, segura os outros 2 que você consegue. Eu só consigo um pilar, Matheus. Dá pra ficar de pé, mas a chance de cair é grande. Entendeu? E se tirar os 4, esquece, você vai tombar. Você vai cair no chão. O terceiro é o movimento. Movimento é a minha observação de que você não tem opção de não se mover. Lembra? Pilar da saúde é quando você não tem opção. Tá. Então você tá sentada, você tá se mexendo. Você é meio que nem eu. A gente tá o tempo inteiro se ajustando, mexendo, eu gesticulo, parece um boneco do posto, né? Então eu tô o tempo inteiro falando, né? Cai um negócio no chão, você pega a caneta, você respira. Então a gente tá o tempo inteiro, levanta da cama. Você não tem opção de não se mover, não dá. Se você respira, você se mexe. Você tá vivo, você se mexe. A diferença é se você se mexe bem ou mal. E o corpo, é que em inglês tem uma expressão que eu amo, que eles falam use it or lose it. Né? Você usa ou você perde. Então é muito isso. Aprendi isso já. Tudo que a gente quer manter, a gente tem que praticar. E você precisa nutrir o seu corpo de movimento inteligente, porque senão ele para. A maioria das pessoas fica deitada, e aí quando assume essa posição, essa é a posição do resto da vida. A pessoa come nessa posição, ela trabalha nessa posição, ela conversa nessa posição, ela faz podcast nessa posição, e aí depois ela deita de novo. Então você passa o dia inteiro nesse casulo. E o corpo, ele precisa de uma expressão mais ampla. A maioria das pessoas passa a vida inteira, o dia inteiro, sem nunca elevar o cotovelo acima da linha dos ombros. Caramba. Você percebe? A gente não faz isso. Ah, eu faço direto. Então, mas é Assim. porque você se mexe também pra caramba. Mas a maioria das pessoas não faz. Até porque não é muito legal. Eu posso estar com pizza, sei lá, se eu tô andando no meio da rua, eu Depilou. levanto o braço, tá todo mundo correndo. As pessoas falam, lá vem louco. Né? Então é É estranho. verdade, as pessoas acham estranho mesmo, porque eu sempre me espreguiço, é mais por causa da minha coluna. E se a gente percebesse os animais, a primeira coisa que Exato. eles fazem quando acordam, né? Exato. É essa Eu percepção aprendo que a muito gente com tem os que... bichinhos. Mas você vê, a gente também, tradicionalmente, se espreguiça quando Sim. acorda. Só que Mas- hoje em dia, Não a gente mais. bate no celular e assume a posição do casulo e fica nela até o... Mas os animais, os cachorros, né, no caso, que eu observo, ele não vai pra nenhum lugar sem se espreguiçar antes. Não é só na hora de acordar. Se eu chamo ele pra comer, ele dá aquela espreguiçada e sacode. É verdade. E vai. Até pensei, será que eu preciso dar uma sacudida? Precisa? É pra dar uma acordada? A maioria das pessoas Eu fiquei precisa dar pensando, uma por que sacudida. que eles fazem essa sacudida Se na você orelha, fizer um né? carinho, ele faz. É tipo, Engraçado, eu quero né? soltar um pouco a tua energia antes de eu continuar vivendo, né? Aham. E tem uma série de dicas e estratégias que podem nutrir melhor o pilar do movimento das pessoas. E aí o quarto pilar eu chamo de silêncio. Eu chamo de silêncio e boto ele como sinônimo de presença.
Ele é o pilar mais fácil, entre aspas, porque você sempre é ele o tempo inteiro. A gente só sai dele porque a gente se confunde. Esse livro antigão, que eu tô voltando nele sempre, que é meu preferido de todos, tem um capítulo nele que ele fala sobre isso, né? Sobre uma doença que a gente chama em sânscrito de pragnya parada. Pragnya parada é quando você tem pragnya, o conhecimento, parada, bloqueado. Você não percebe a realidade do jeito que ela é. É fácil de lembrar, praga parada. É isso. É isso. E ele fala assim, se você confunde o que é infinito com o finito, o que é eterno com o que não é eterno, o que é você e o que é seu, se você confunde essas coisas, você vai adoecer. Né? O meu namorado, você fala, amor, você vai sair de casa vestido assim? Mas a gente tá indo lá encontrar a Ellen, né? Tipo, o que vão pensar de mim de eu estar com você assim? Você é meu namorado. Então, a gente confunde o que é eu com o que é meu o tempo todo. Verdade. E aí eu projeto pro que é meu o que eu acho que sou eu. E aí esse rolo, diz lá os clássicos ayurvédicos, ele vai te deixar doente. Nossa. Espera. Que coisa, hein? O teu celular, ele não é você, ele é seu. Aí eu pego ele de você e você... Parece que tá faltando oxigênio na minha vida, porque o meu celular... Aí a gente faz isso com o meu celular, com as minhas ideias, com a minha religião, com o meu namorado, com a minha família. Então a gente vai se embolando. A gente confunde o que é eterno com o que não é eterno. E como não fazer isso? Então isso aí é o Ayurveda. Ele fala, vai estudar Ayurveda pra você aos poucos ir limpando a sua compreensão da realidade. Porque você sabe, né? Você é finita e eu sou finito. Os relacionamentos, por exemplo, eles são finitos. Até que a morte os separe. Não é pra sempre. É até que a morte os separe. Você morre, vai pro paraíso, você não tá mais casada. Você não vai pro paraíso procurar seu marido. Cadê ele? Não, separou. É o divórcio religioso, Só é esse. valia Morreu. até ali, né? Exato, só valia até ali. Você sabe que é finito o relacionamento. A natureza de toda relação é finita porque a gente é finito. Aí quando o relacionamento acaba, não, eu não vivo sem ela. Sem ela eu não sou ninguém. Parece que saiu um pedaço de mim. Ela é a minha cara metade. Mentira, não é. Você é você inteirinha, sozinha. Mas a gente tem, né? Eu vou quebrar isso aqui ao meio, você segura um pedaço e eu seguro um pedaço. Né? Você é a minha metade da laranja. A gente fala essas coisas e erra. Né? Porque acha que sem essa pessoa eu não sou ninguém. Eu não sei nem mais me vestir. A gente vai lá no negócio. Leva o casaco? Como assim leva o casaco? Você tá com frio? Não sei. Não sei se eu tô com frio. Ou então Porque chega no alguém- restaurante, o que eu vou comer? O que Exato. eu quero? Exato. Né? Escolhe Que pra coisa. mim. Escolhe pra mim. E a gente faz isso o tempo inteiro. No Ayurveda, a gente chama isso de discernimento. É uma das terapias da mente. É terapia isso no Ayurveda. Aprender a ter discernimento. Quando eu viro pra minha parceira e falo assim, eu tô com calor, eu tô falando pra ela decidir o que eu tô sentindo. Que louco isso, né? Mas começa na infância. Teve um dia que eu era criança e eu saí de casa sem casaco, minha mãe falou, leva um casaco que você vai sentir frio. Eu falo, não vou sentir frio não. Vai. Eu falo, então tá, então eu não sei. Quem sabe é entendi. ela. Entendi. Né? Eu comi, acabei de comer. Eu falo, mãe, acabei. Não acabou não, tem que raspar o prato, porque tem uma criança na África que se você não comer, ela morre de fome. Aí eu falo, é Em casa era na verdade. Etiópia. Por exemplo. Né? Eu não sei quando eu tô satisfeito, então. Quem sabe é minha mãe. Entendi. Já posso levantar da mesa? Mãe, pai, tio, avó, quem me criou? A pessoa fala, não, você ainda não raspou o prato. Aí eu esqueço se eu tenho fome. Aí a gente perde a compreensão se a gente tem fome. A gente perde a compreensão se a gente tem tesão. Você não se dá autonomia, né? Exatamente. Você perde, né? Eu tô num relacionamento, né, ela quer, então eu vou fazer um esforcinho. Você quer? Não. Então se você não quer, você não tá pronto. Você não deveria fazer, não deveria comer, por exemplo. Você tá com sono? Nem sei se eu tô com sono. A pessoa tá com olheira, bocejando. Não sei se eu tô com sono, não. Você vai dormir, filho. Você perdeu a noção. Então a gente, como ser humano, o pilar do silêncio, ele é um convite pra você voltar a ser o que você sempre foi. Mas que a gente esquece. Porque a vida, boleto, Foi filho... se fundindo também com outras coisas, E se com outras pessoas. confundindo, na verdade. A gente vai se confundindo, a gente vai achando que a gente é uma coisa que a gente não é,
Que as coisas duram mais tempo ou menos tempo do que elas efetivamente duram. Quando dura o tempo que ela deveria durar, a gente acha que deveria durar mais. Quando dura muito, a gente acha que é muito. E a gente fica meio que perdido, sempre numa expectativa do que deveria ser e nunca na realidade das coisas como elas são de verdade. Que serzinho confuso que somos, hein? Exato. E é por isso que a gente tá milhares de anos sofrendo dos mesmos problemas. E aí vem os doidos que estudam Ayurveda pra tentar ajudar as pessoas. Uma coisa legal, talvez, da gente falar, Matheus, tem algumas rotinas, né, diárias. Porque às vezes eu ouço o Matheus assim falar e eu acho maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo tema, mas eu fico pensando nas pessoas que estão aí em casa, né, assistindo isso e como, além de seguir o Matheus e comprar o livro que ele vai lançar e tudo mais, como fazer na prática, né? Existem rotinas diárias que acho que aceleram essa percepção, né? Porque o que você está falando é que assim, a gente vai entrando nesse casulo, vai se fechando dentro de um universo muito que não é o universo real, né? Na verdade, o que a gente vive é esse ambiente, né? O Ayurveda, ele faz esse exercício de você se perceber o ambiente, né? Então, eu vejo muito, né, o que eles chamam de dinacharya, que é as rotinas diárias, né? Que lá eles falam que a gente tem que acordar antes do sol nascer, que tudo bem se também não for, né? Acho que também tem que ter leveza na vida. Mas, assim, de manhã você ter a sua prática espiritual, ter a sua prática de movimento, ter a sua automassagem, que no fundo é esse contato com o óleo vegetal, mais o seu corpo, para você se perceber, né? Você, por exemplo, hoje se fala muito do microbioma, né? Nossa, hoje é o tema do momento, microbioma intestinal, da pele, do couro cabeludo. E limpar a língua, né? Nada mais é do que você limpar o seu microbioma digestivo, iniciar ali, né, na limpeza da língua. Então, são coisas movimentos de antes de você pegar o celular, acordar, abre a janela, vê como tá o dia. Tá sol, tá úmido, tá quente, faz esse exercício mental, né? Como que tá? Como que eu tô sentindo? Como que eu estou me sentindo nesse momento? Eu tô agitado? Não, tô calmo. Não, tô Isso com aí fome. Eu sempre faço de manhã, né? Eu adoro abrir a janela, adoro abrir a cortina, abrir a janela, e aí eu faço exatamente isso, olho lá fora, observo, sinto, e depois eu interiorizo e vejo como é que eu tô, sabe? A gente percebe tantas nuances se a gente praticar todos os dias. E aí se percebe, né? Eu não tenho muito tempo. Por isso que eles acordam mais cedo. Então, você tem que fazer essa programação, né? Você tem, sei lá, uma hora. Mas isso é coisa de 1 minutinho ou 2. Pois é. Não, mas, né, às vezes vai fazer automassagem, vai fazer o seu banho. Automassagem como é que é? É a tal da oleação? A oleação. Você faz em você Faz, mesmo? que Você pode não vai ser num lugar fazer? Você pode ir num lugar fazer, mas o ideal é que faça todos os dias. Aí Todos você pode os fazer que eles chamam de abhyanga, né? Que é essa massagem com movimentos e o óleo indicado para o seu tipo, para o seu biotipo, né? Então pode ser óleo de gergelim, óleo 100% vegetal, que tem toda essa sinergia da sua pele, né? Entender, as suas células entender esse elemento vegetal, mais o seu corpo, que faz parte, né? Somos natureza, né? Não somos divididos da natureza. A gente é natureza. Então, a gente tem que se conectar, a gente tem que se alimentar de natureza na nossa pele e aplicar a natureza. Então, é isso, essa conexão, essa reconexão. Também. Massageia, né? Tem os mais simples, né? Que é você fazer em algumas partes, aqui na cabeça, os movimentos nas juntas, né? E tem a abhyanga completa, que daí se você tem bastante tempo, né? Legal. E é simples. E aí toma seu banho, faz sua prática de meditação, sua prática de yoga, ou exercício, corrida, enfim, o movimento, o pilar que o Matheus falou. E aí você se percebe. Aí é um exercício, né? Que é aquilo que o Matheus falou da questão de você chegar no consultório e falar, mas hoje dormi 1 hora só a menos. Mas, na verdade, você faz isso com a sua vida toda. É com a alimentação, é com o seu estilo de vida, com as coisas que você compra, com as coisas que você consome. Na verdade, você leva essa falta de rotina para tudo. E aí você fica doente, né? Então, acho que é um exercício, né? Eu, quando comecei a perceber, foi muito até pegando um caderninho e percebendo os alimentos que, quando eu comia, eram indigestos, não fazia digestão para mim. Né? Eu como, sei lá, pepino, por exemplo, e para mim é super indigesto. Goiaba.
melancia, que é uma delícia, mas não faz bem para minha digestão. E aí depois, quando eu fui ver o meu biotipo, eu entendi porque eu sou elemento que tem muita água no meu corpo. Né? Então, o Ayurveda, ele vê o ser humano de uma forma integrativa. O seu corpo é formado dos 5 elementos. Como é que você descobre o elemento? Eu vi no livrinho que tem uma série de perguntas, né? E tem uma série de características é que vai... também. Não, eu, na verdade... Você nem segue muito essa... Eu sigo porque eu sou um médico especializado nesse troço, mas eu acho que pro público geral, eu nem indico começar por aí. O negócio do descobrir o dosha e seguir a tabela e o que eu posso, o que eu não posso, porque eu acho que muitas vezes é que eu vejo isso na prática, né? Eu tenho um monte de aluno, um monte de paciente, eu vejo que na prática isso mais confunde as pessoas do que efetivamente ajuda. Para muitas pessoas, elas se dedicam mais, vão lá e buscam, e aí são ferramentas incríveis. Para a maioria das pessoas, eu vejo como vira uma coisa meio dogmática que acaba aprisionando ela mais do que libertando, né? Ela estava falando do Dinacharya, né? Dessas rotinas diárias. E é muito interessante, né? Tem um livro de 1500 anos atrás que no capítulo 2 ele fala, um capítulo inteiro só sobre as rotinas diárias. A primeira rotina que ele sugere, né? Depois que você acorda de manhã, ele fala Sharira Chintam Nirvartya. Você deveria observar Sharira. Sharira é o corpo físico. Então, você acordou, a primeira coisa que você deveria fazer é colocar atenção em você, né? E hoje em dia a gente faz WhatsApp Chintam Nirvartya, Instagram Chintam Nirvartya, né? Mas não faz Sharira Chintam Nirvartya. Às vezes a pessoa acordou e ela tá com uma indigestão, cara. Ela jantou muito tarde, ela não tá legal, mas ela acorda e a primeira coisa que eu faço de manhã é tomar café da manhã. Aí ela vai comer, mas ela nem digeriu ainda o jantar. E eu sou muito de uma corrente, né, de que você tem que descobrir qual é o seu rolê. Porque ele muda ao longo do tempo. Se eu te disser, você é assado e você deveria fazer isso, 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 quando mudar, e vai mudar, você vai errar. E aí você vai virar pra mim e falar assim, mas eu estou seguindo o Ayurveda que você mandou e você tá doente seguindo o Ayurveda. É o problema das pessoas às vezes falar, eu fiz o teste e eu sou Vata. Aí eu como a comida do Vata, eu durmo com Vata, eu só falo com Vata, meu carro é Vata, minha casa é Vata, é tudo Vata. Aí vira uma pessoa, eu sou Pita, não fala comigo. Não fala comigo que você é diferente de mim. Vira uma coisa que às vezes é meio boba, assim, sabe? Como se fosse um teste da princesa da Disney, da revista Capricho de antigamente. Nem sei se ainda tem essas coisas, mas lembra? Toda hora saía um teste novo, descubra que fruta você é, descubra... E a gente tá sempre, o ser humano, querendo descobrir quem a gente é. Né? Eu não sei que signo que eu sou, qual é o meu Kim, qual é o meu design humano, qual é o meu dosha. Eu quero tipo, uma pilha de... Eu quero que você me diga quem eu sou. E eu sou de uma tradição que eu quero que você descubra quem você é. Eu quero que você lembre. Porque o que você é não é algo que eu vou criar pra você, o que eu vou te dizer. É algo que você já é. Antes de eu existir, você já era esse negócio. A questão é que a tua jornada é uma jornada de se lembrar quem você sempre foi, que agora você se embolou e achou que você era esse bando de outras coisas que você não é. Eu brinco com meus alunos, né? Brinco sério, né? Que se tocar fogo em tudo que você não é, o que sobra é você. Então, se eu conseguisse botar você dentro de uma fogueira e a fogueira queimasse só o que você não é, o que sobra é você. A percepção, para mim, foi o primeiro caminho, né? De você observar, como você falou, de manhã como eu tô, se eu tenho fome, por exemplo, todas as nutricionistas falam, acorda e tem que comer, porque depois eu comia de manhã e eu não tenho fome de manhã, por exemplo. Hoje eu aprendi que eu não tomo café da manhã, por exemplo. Que nem eu. Né? Não tenho fome de manhã. E aí, tudo bem. Tá tudo certo, né? Vai almoçar. Na hora do almoço você tem fome, porque o sol, né? A gente fala que o pita mais conhecido do mundo, que é o sol, faz com que o seu sol interno esteja trabalhando, né? Aí você pode ingerir alimentos para que ele possa queimar, né? E fazer a absorção de tudo que você precisa, de todo aquele prato colorido ali que você está comendo. Então, ao mesmo tempo é simples, e aí acho que é legal você dar essa deixa aí para quem está começando e para nós também, da onde, né? Da onde eu parto, né? Se eu quero começar hoje, eu não sei nada sobre a Ayurveda e eu quero praticar comigo. Como que eu faço? Eu acho que por onde você não começa primeiro. Eu nunca começaria... Eu dou aula há 21 anos, né? Então eu gosto muito de ensinar. É a coisa que eu mais amo fazer profissionalmente, é dar aula. Eu nunca começaria pelo dogma, que eu acho que é como a gente tem a tendência a começar na nossa cultura. Tipo, não pode não sei o que é lá.
Tipo, no Ayurveda não pode salada, no Ayurveda não pode fruta. As pro seu doce, proibições, né? que não são proibições, não existem essas restrições. proibições. Pro Ayurveda não tem. E eu escuto muito. Eu ouvi falar que no Ayurveda não pode salada. Eu falei, não é verdade. Tem capítulos inteiros sobre salada. Mas eu acho que é vegetariano. Não é vegetariano. Tem capítulos inteiros sobre carne. Então, não tem nada que não pode. Né? Você precisa, então não começa pelo dogma, não começa por, de acordo com a Ayurveda, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, porque aí vira um fardo e a vida é um saco, ninguém aguenta. Não consegue levar pra frente, né? Como Não, tudo, e né? não tem graça, pra quê? Eu vou acordar todo dia pensando, tá bom, hoje eu já tenho todo o meu dia programado pela minha frente, eu tenho que seguir todas as regras do Ayurveda. Né? Por isso que eu achei legal. Você falou, então eu sou ayurvédica? Eu falei, mas eu não sei nada de Ayurveda. Ótimo. Porque ser ayurvédico não é saber um monte de coisa de Ayurveda, é você saber um monte de coisa sobre você. É você viver você, né? Você esquece o Ayurveda. Eu falo muito isso para os meus alunos. Você está começando? Esquece o dosha, esquece o Ayurveda, esquece a Índia, se você precisar. E olha para você primeiro. Porque o caminho de ser mais saudável não é fazer o que alguém mandou você fazer. É você lembrar o que faz bem para você de verdade. Ah, mas fruta cozida. Alguém vai ouvir a gente agora e vai pensar, mas como assim? Não pode comer toda fruta cozida? Experimenta. E aí come um dia cozida e come um dia não cozida. E vê o que acontece. Porque a maioria das pessoas vive com base em dogma. Eu não gosto de mamão. É um dogma. Você não gostava de mamão quando? Ah, quando eu era criança. Mas já provou mamão agora? De repente você vai provar agora e vai ver que seu paladar mudou, né? Você tá Tem outro gente que ser fala humano. que não gosta de coisa que nunca provou. É claro. Eu não gosto de açaí. Você já provou? Não. Eu não gosto de verde. Tudo que é verde. Eu falei, mas como assim tudo que é verde? Tudo que é verde é tão diferente entre si. Eu não gosto de atividade física. Não existe isso. Atividade física é um monte de coisa. Entram traumas infantis, experiências passadas. Mas isso né? é dogma. É uma compreensão que você teve, uma conclusão a qual você chegou e que você se prendeu nela e não importa o que mude em volta, você não vai sair. Eu acho que dogma nunca é um bom caminho para compreensão. Porque, em última análise, saúde é adquirir mais conhecimento, consciência, que eu chamo, e atravessar uma ponte super difícil de atravessar da consciência em direção à coerência. Consciência é saber as coisas, coerência é viver aquilo que você sabe. Tipo, eu sei que eu não devia comer queijo, mas eu vou lá e como. Né? É normal, todo mundo é um pouco incoerente ou muito incoerente. Eu sei que esse relacionamento não me faz bem, mas eu vou lá e me relaciono com a pessoa. Eu já sei, e é bom. Saber é o primeiro passo. Então, pra mim, né, o meu primeiro conselho para as pessoas é estuda. E não é ler o meu livro e memoriza, é ler você. Para olhar um pouquinho. Percebe, né? Exato, faz um diário alimentar, como você falou. Anota tudo que você come durante 3 dias. Sublinha nesse diário de 3 dias tudo que você come que você acha que te faz mal. Você sabe, vou te falar um exercício Vai. da minha prática de trabalho com cabelo, faço terapia capilar, tratamentos de cabelo. E eu vou te falar, 95% das pessoas que sentam na cadeira falam, eu tenho cabelo oleoso. Sim, aí eu começo a conversar, né, entender, tem cabelo oleoso, qual tipo de produto, qual o seu hábito. E assim, depois de alguns dias, a pessoa descobre que ela não tem cabelo oleoso, ela tem cabelo em desequilíbrio. Entendi. Né? Por quê? Porque ela usa uma porção de produtos que deixam resíduos, produtos químicos, né? E é isso que a gente faz com a saúde, né? Então a gente vai colocando um monte de coisa, tipo uma lata de lixo que vai colocando para dentro, seja alimentação, pensamento, o que a gente assiste, ou que a gente né, pega o celular e adormece em vez de estar presente. Eu acho que é isso a vida, a gente estar presente, né? Talvez seja Então, é muito mais tirar do que botar. A gente está hoje numa cultura que as pessoas querem fazer as coisas. Eu quero fazer yoga. Aí eu vou comprar o tapete do yoga, comprar a calça do yoga, comprar a camisa do yoga, me inscrever no negócio do yoga. Eu falo, mas calma aí, você já experimentou? Não, mas eu achei que para fazer eu tinha que ter a parafernália toda. A pessoa ela quer consumir o Ayurveda. Aí tudo que lá em casa é made in Ayurveda, feito Ayurveda. Eu faço Ayurveda, eu falo assim, mas você tá com fome? Como assim tá com fome? Não, eu tô tomando Golden Milk. Não importa. Mas não é ayurvédico? Não. Se você não tá com fome, não é. Mas eu boto ghee em tudo. Não importa. Se o ghee não é bom pra você e se você tá comendo sem fome, não adianta botar ghee em tudo. Você tá fazendo um troço que não funciona pra você, entendeu? A gente... É o primeiro passo no tratamento ayurvédico. Em sânscrito a gente chama de Nidana Parivardhana. Nidana significa causa do problema, Parivardhana é tipo parar.
Então, eliminar a causa, retirar, é o primeiro passo sempre. Nunca é botar. Tipo, que erva que eu boto? É o que todo mundo quer saber. Que erva que eu tomo? Que coisa que eu boto? Posso comer brócolis? Né? Posso isso? Posso? E o primeiro passo nunca é o que você vai fazer. É sempre o que você deveria deixar de fazer. Sabe? O que tá te gerando... limpeza, né? Exato. O que tá gerando o seu sofrimento hoje? Ah, é o meu trabalho. Como é que a gente muda isso? E aí parece que eu sou psicólogo, mas eu não sou, sabe? Tipo, é que eu só tô ajudando a pessoa a ir na origem do problema. Ter bom senso. E ter bom senso. Mas é que é mais difícil, né? Porque daí você tem que colocar em você a responsabilidade, né? Mas é a única coisa que funciona, Eu sei, né? eu sei. Tô brincando contigo, porque é isso. Na verdade, o que a gente faz é delegar, né, pro outro a responsabilidade. Você vai no nutricionista, você quer que ele te dê uma tabela pra você seguir ali, porque, eu vou seguir, sei lá, 3 meses, daí vai ser um saco, eu não vou conseguir dar conta daquilo, porque, na verdade, eu não mudei minha forma de pensar, meu jeito de agir, e não percebi como eu tô naquele momento. Né? Então, delega ao outro aquilo que é sua responsabilidade de percepção. Mas às vezes a gente precisa que o outro mostre pra gente um caminho. Sim. Né? O Matheus falando isso tudo, por exemplo, ele devolve para a pessoa essa autonomia e faz ela se observar. Sim. Eu acho que isso é importante, porque eu prefiro do que sair com uma tabela. Com certeza. Sabe? Tem tipos de pessoas. Tem gente que gosta de seguir certinho, uma tabelinha e tal, se sentir ali numa caixinha, com tudo enquadrado, estou no meu doce, estou no meu isso, no meu aquilo. E tem gente que gosta de explorar, de se entender, de se conhecer. Eu acho muito interessante você devolver isso para a pessoa, que é tipo uma terapia. A gente se inspira uns aos outros, né? A missão declarada do Vida Veda é inspirar as pessoas. E eu perguntava para meus alunos, né? Qual é a palavra que você pensa quando você pensa no Vida Veda? E a maioria das pessoas falava inspiração. Que legal, hein? Aí eu falei, então é isso. Eu não sabia que era. No início eu achava que era ensinar a Ayurveda. E eles falavam, não, o que você faz muito é... Eu ouvi você falar e eu pensei... Eu vou parar pra dar uma olhada nesse negócio. E eu acredito muito nisso. Tipo, você vai começar devagar. Todo processo que vale a pena demora. Não tem 2 semanas de nada. Você pratica tudo. Eu pratico tudo que eu posso dentro das minhas limitações. Do dia, do momento. Eu tô aqui em São Paulo, por exemplo. Acordei e fui gravar um podcast. Vim aqui e tô gravando outro podcast. Eu fiz tudo das minhas rotinas? É claro que não. Eu hoje, por exemplo, não malhei. Eu normalmente faço atividade física todo dia de 1 hora, 2 horas e meia. Eu adoro fazer atividade física. Eu hoje não fiz e ontem eu não fiz. Mas significa que eu falhei? Não, significa que eu tô botando outras prioridades dentro do meu rolê. Exato. Agora, se eu ficar 1 mês sem fazer atividade física e eu começar a ter dor no ombro, dor no joelho, coluna, não sei o que lá, eu vou falar... tô fazendo alguma coisa errada. Porque lembra, é um equilíbrio dinâmico. Não tem nada que a pessoa vai fazer. A coisa da tabela não funciona no longo prazo. Né? É impermanente. Ela vai ter que mudar junto com o corpo dela que vai mudar. Se você é criança e eu falo, você, doxa esse, segue essa tabela, quando ela for adolescente a mesma, quando ela for adulta a mesma, não vai funcionar. Porque você é outro ser humano. Você muda de manhã para de noite, você muda. Na visão do Ayurveda, a gente muda de manhã para de tarde para de noite, ao longo do ano, dependendo da estação. Se você tá em São Paulo, no Rio de Janeiro, deixa o lugar, a gente chama, é outro rolê. Então, você acha que você é o mesmo ser humano, mas no Rio de Janeiro você é um ser humano, em São Paulo você é outro ser humano. Total. Porque a umidade é diferente, a temperatura é diferente e o corpo ele muda, né? O corpo humano, ele é um sistema complexo, adaptativo e aberto. Ele tem essas 3 características lindas, né? Ele significa que ele é complexo, ele tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele é adaptativo, ele muda dependendo de com o que ele se relaciona. E ele é aberto, ele tá recebendo influência do exterior. Então, assim, se não fosse eu sentado aqui agora, fosse outro ser humano, a sua vida ia ser totalmente diferente. É louco, né? Tipo, o fato de terem sido nós 3 e não só nós 2, mudou a minha existência. Agora a minha vida vai pra outro lugar. E a abertura que eu preciso ter para isso, para esses encontros e essas conexões que vão acontecendo e vão mudando, quanto mais total ela é, mais gostosa a minha vida fica, pelo menos na minha experiência pessoal. Agora, imagina que eu pensasse que, né, de acordo com as minhas regras de vida, eu só faço podcast com uma pessoa de cada vez. Aí já ia ter que mudar todo o rolê, né, porque é uma regra. Eu não tô aberto para a vida de verdade. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas que todas as suas escolhas, elas ou te aprisionam ou te libertam. Elas levam você para um lugar de mais prisão ou para um lugar de liberdade. E eu acredito que saúde é liberdade. Né? Para você ser saudável de verdade, você está indo para um lugar de liberdade. Pra você ser livre de verdade, você está indo para um lugar de saúde. Eu quero brincar com os meus netos. Eu não posso, porque meu joelho não aguenta, minha coluna não aguenta. Então eu não sou saudável, eu não tenho liberdade de fazer o negócio.
Aí eu restringo a minha alimentação. Eu como de um jeito. E aí as pessoas falam, mas a sua alimentação é uma prisão. Eu falo, não, a minha alimentação é uma liberdade. Eu decido não comer essas coisas que amanhã, se eu comer, eu vou estar passando mal e não vou conseguir estar lá presente na hora que a gente estiver gravando. Né? Então eu escolho abrir mão disso conscientemente para ficar mais livre. E se você olhar e falar, mas eu quero comer todo o rodízio de tudo. Eu falo, mas isso não é liberdade. Isso é uma falsa sensação de liberdade que vai te aprisionar. Porque amanhã tu vai estar o dia inteiro com dor de barriga, a mente tá nublada, sua sensação do mundo tá diferente. Total. Então, assim, tudo que você faz na vida tá te levando para um lugar de aprisionamento das tuas possibilidades, dos teus potenciais, ou tá te levando para um lugar de mais liberdade na tua existência e nos teus potenciais. Eu aprendi uma vez na Cabala que o que te traz benefícios a curto prazo é do oponente. E o que te traz benefícios a longo prazo é da luz. E é uma verdade, a batata frita só te traz benefícios ali naquele momento. Uma traição é só naquele momento. Todas as coisas que são tentações, assim, elas só te trazem aquela alegria momentânea. Tem um ditado que diz assim, escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil. Boa. Né? Boa também. Maravilhoso. Muito boa. Cris, e como é que você conseguiu trazer isso para o seu salão? Você estava contando pra gente aqui antes de começar a gravação, mas você não contou para o pessoal. Queria que você falasse. Não, eu quero muito saber isso e mais, como é a aceitação das pessoas. Porque pode ser uma coisa meio tipo, Ayurquê, né? E por que eu vou botar umas ervas e tal? Tipo, existe uma abertura e um interesse das pessoas? Assim, o Laces, ele começa, né, com fórmulas do meu avô, que era um barbeiro naturalista, que veio da Espanha em 1920 e trouxe para o Brasil e fazia seus próprios cosméticos para atendimento dos seus clientes, né? E a gente começou o Laces com essa alquimia da natureza, né? Então, durante muito tempo, a gente sempre foi muito preocupado e observativo, né, dessa questão da natureza, em prol da saúde do cabelo, do couro cabeludo, da pele, né, e do bem-estar das pessoas. Então, os nossos ambientes, ele tem toda uma conexão com a luz natural, com as plantas. Não, gente, os ambientes são maravilhosos, Cris. Isso aí foi muito bem pensado, porque faz toda a diferença. Eu sou uma pessoa que não gosta de ir no salão. Eu detesto ir no salão. Eu só gosto de ir no Laces. De verdade, eu fico imaginando a hora que eu vou abrir a porta e sentir o cheirinho da erva, das ervas, aquele cheirinho, assim. Aquilo já me traz uma coisa muito boa. Aí depois eu já penso nas massagens, no sensorial, no chazinho. É uma experiência muito boa. O que fez com que ir ao salão se tornasse uma coisa agradável para mim. Porque é um momento de bem-estar, né? O que a gente se propõe é ter uma Aquela experiência de bem-estar. Sabe? Aquela barulheira de secador, aquela loucura ai, não, é outra coisa, é cuidado. Ela tem salão que abre o teto e você fica vendo o céu. É. Você fica lá fazendo o cabelo, vendo o céu, vendo as nuvens, vendo o sol, sentindo o sol. Uma delícia. É uma experiência, realmente. É uma experiência e daí, assim, a base dos nossos cuidados, né, é muito esse cuidado com os ingredientes da natureza. E, durante algum tempo, a gente tinha essa questão que as mulheres chegavam e queriam fazer coloração no cabelo e tomavam medicamento para poder fazer, porque tinha alergia, e mulheres grávidas que não podiam fazer. E aquilo foi me incomodando. Eu falei, gente, não é possível. Se a natureza tem cores, por que a gente não consegue usar para a gente tingir o cabelo? E comecei... Bom senso, né? Então... por que não pode, né? Comecei uma pesquisa, enfim, e aí a gente chegou nessas plantas, né? E elas são usadas, depois fui descobrir como tratamentos. Tanto você pode usar, né, uma âmila, brame, várias coisas que hoje tem fundamento para memória, vitamina C, várias coisas para tratamentos, terapias ayurvédicas. E foi assim que eu encontrei o Ayurveda. Na verdade, existia uma raiz natural, né, que vinha dessa ancestralidade do meu avô, que já percebia a natureza e usava aqueles ingredientes para benefício do cabelo. E quando eu comecei a estudar as plantas ayurvédicas por conta da coloração, eu falei, meu Deus, olha quanta conexão, porque a gente faz vários rituais no couro cabeludo, de adstringência, de limpeza de couro cabeludo, para desobstruir, massagem nos ombros, né? Então, daí eu comecei a fazer as conexões, né? E assim, hoje a gente não chama de Ayurveda, mas no fundo é
esse tratamento mais natural, onde as pessoas querem o cuidado, né? Eu acabei me apaixonando por Ayurveda e comecei a estudar um pouco mais, comecei com a coloração, e aí hoje faço cursos e tal, porque eu acho que é uma ciência incrível e que você pode despertar ali de forma simples, que eu gosto muito dessa questão de você conseguir despertar a pessoa que está ali sentada e fala assim, nossa, porque existe uma coisa na memória das pessoas que o natural ele não é eficaz, ele não faz efeito. É fraquinho. Então, é fraquinho. Né? Então, você tem que desconstruir isso, né? E, às vezes, o espaço de beleza, o espaço de cuidado, é uma oportunidade, de forma simples, de você reconectar a pessoa com a natureza. Então, o Laces, ele começa muito nesse movimento de trazer a natureza para dentro do potinho, para dentro da coloração, para dentro do movimento de beleza, né? De cuidado, como algo de um ritual, de um momento de bem-estar. A gente tem, por exemplo, a oportunidade de você fazer as meditações guiadas durante os processos de coloração de cabelo, durante as massagens. Olha que legal. Então, ela distribui as cartelinhas das fases da lua também, faz uns movimentos lá nos fins de semana também de conversas, de música, é muito legal. A gente faz eu acho que é reconectar, né? Acho que esse é o grande exercício com a sua beleza e com o seu cuidado. E no final das contas, Cris, é auto-amor, né? É auto-amor. É auto-amor. Você está indo ali, ou deveria ser. Muitas pessoas estão indo muito porque, meu trabalho exige, porque, para ele me achar bonita, para qualquer coisa assim. Mas, no fim das contas, você precisa se cuidar e se amar e honrar esse corpo. Sim. Que é um presentão que a gente ganhou, né? Um corpo o sagrado. Presentão. O presentão. Nossa, que veículo, cara, que faz tudo, né? Bate, você não sabe nada que tá acontecendo. Se dependesse de você, tu nem fazia. A gente não tem noção e as coisas só estão fluindo. Vocês duas não são normais, né, pro padrão. Porque a pessoa olhar para um salão de beleza, que todos são parecidos, e pensar, aqui devia ter cheiro de sálvia. Alguém deve ter falado pra ela, mas você tá bem louca? Tipo, você já viu que nenhum salão é assim? Eu, quando comecei a fazer o Vida Veda do jeito que eu faço, eu falava, eu vou botar tudo online de graça pras pessoas. Aí a pessoa falava, mas você sabe que não é assim que empresa funciona, né? Sabe que você vai falir, né? E a pessoa, tá bom, mas eu aos pouquinhos, a gente vai... Porque pra gente criar um mundo diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. E vocês Quantas lives você fez, hein? Ontem foi a... Projeto 0800. Como é que fala isso? Eu nem sei falar direito. 826ª. 826. Eu tô na live 826. Meu Deus, 826. Matheus, você tá há quantos anos? Mais de 4? Uns 4. Uns 4, né? Botar Matheus Macedo na internet, você me acha. Vida Veda, vocês acham. Se você botar Ayurveda, na real, eu já apareço. Já hoje aparece, em dia. né? Eu sou meio que inescapável. Você é referência pra gente. Demais, Matheus. Agradeço em nome de todos os seus seguidores, sendo uma delas. É muito lindo o seu trabalho, muito enriquecedor pra gente. É muito importante, na verdade, isso pode salvar vidas, né? Com certeza. Propagar gente, ainda mais, né? Total. Mas eu penso a mesma coisa de vocês, eu amo isso. Parece que vamos ficar rasgando cedo um pro outro aqui, pelo amor de Deus. Eu acho lindo isso, quando você tava falando do salão, eu não conheço, mas eu já pensei, eu tenho que ir lá nesse negócio. Porque esses células de revolução, assim, né, são tão importantes. Porque é isso, a gente tem um lugar de normalidade que não é saudável, e tem vocês tentando... Né, você fala, vou fazer um podcast, vou fazer um episódio inteiro de Ayurveda. E eu não sou nada, né? Eu tava na minha casa e você falou, vamos falar sobre Ayurveda pra um monte de gente? Você teve essa sensação. E aí a gente vai criando esses lugares de revolução, assim, que eu acho que me acalanta. O meu coração fica muito feliz de saber que vocês existem, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Amei muito. Tem um presente. A Cris trouxe presentes pra gente. Olha que linda. Então, aqui pro Matheus... O que eu vou usar agora? Como é que eu posso ser mais ayurvédico? Já sente o cheirinho das ervas que eu te falei. Das ervas, olha. Tem shampoo. Erva mate, capim, limão e lavanda. Eu amo esses são ervas brasileiras, né? Maravilhoso. Eu acho que tem que ser mesmo. Gerânio. Que legal, é super legal para feminino, auto-amor. Então tem tudo a ver essa conexão. Né, da natureza, dos ingredientes da natureza para
seu momento aí de cuidado. Maravilhoso, Muito obrigada, obrigado. Cris. Não tem como Tudo não que gostar. vem de você, eu sei que tem todo esse estudo por trás e conexão com a natureza e muito amor. Amém. Obrigada, gente. Tudo de melhor para Obrigada. vocês, tá? Obrigado a vocês Obrigada. pelo convite e até a Obrigada, próxima. até a né? Até o próxima. próximo. Até o próximo. Tchau.